Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez, pois é, domingou por aqui. Se você, e por aí também, claro, se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de Choque Rei no Allianz Parque, jogo muito difícil para o São Paulo. Aliás, eu tenho conversado com vários torcedores do São Paulo nos últimos dias e o otimismo é tão pequenininho que tem gente falando, olha, um empate tá bom demais. Tem outros torcedores dizendo o seguinte, se for derrota que seja pequenininha, que não seja acachapante, como foi aquela na final do Campeonato Paulista, no jogo da volta, no segundo jogo. São Paulo venceu por 3-1 e depois, sonhando com o título, com uma boa vantagem, acabou tomando 4-0. E perdeu o título, claro. Depois perdeu o título da Sul-Americana e o Palmeiras, que não foi campeão ainda nessa temporada, tem a chance de ser, está muito próximo de ser, o campeão brasileiro de 2022. O que é que pesa para esse baixo otimismo do torcedor do São Paulo? O próprio momento do time, a invencibilidade longa do Palmeiras na ponta no Campeonato Brasileiro não é de hoje, e o fato, claro, de jogar em casa. Pois bem, para esse duelo, a decisão do Rogério Ceni pode dar os rumos do tricolor paulista, pode levar o treinador para o céu ou para o inferno, dependendo da peça que ele vai colocar para substituir um titular que se machucou na sexta-feira, não conseguiu treinar ontem e hoje vai estar de fora. Aliás, são muitos desfalques no São Paulo e apenas um desfalque no time titular do Palmeiras. Vinheta no ar para falar da decisão do treinador do tricolor paulista que pode levá-lo para o céu ou deixá-lo fervendo no inferno. Vamos lá, vinheta! Opa, dei quase uma enrolada ali para chamar a vinheta, ela já saiu e vamos tocando o barco por aqui. Vai ser o 7º Choque Rei da temporada 2022. Pois é, tivemos muitos encontros até agora. São 6 jogos com 4 derrotas do time do São Paulo e 2 vitórias do time do São Paulo. O peso é bastante grande. O São Paulo já perdeu em casa, o São Paulo já eliminou, mesmo com derrota, o time do Palmeiras no estádio do Palmeiras, na Copa do Brasil, nos pênaltis. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro há 22 rodadas. São 16 jogos de invencibilidade. Isso não é pouca coisa, não. São mais de 3 meses sem perder no Campeonato Brasileiro. Será que vai ser hoje? O time do Palmeiras também tem outra marca bastante importante. Fez, até agora em 2022, pelo Campeonato Brasileiro, 5 clássicos contra rivais aqui do estado. Sabe quantas vitórias? 5 vitórias. Não é pouca coisa. Inclusive aquela que o São Paulo sofreu nos instantes finais, jogando no Morumbi, estava ganhando por 1-0, e aí acabou tomando a virada aos 45, depois aos 49 do segundo tempo. E o São Paulo está no meio da tabela no Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe, 40 pontos ganhos, para não terminar a temporada de uma maneira mais melancólica ainda, porque bateu na trave na Copa Sul-Americana, bateu na trave no Campeonato Paulista, e foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo, e aí largou o Campeonato Brasileiro meio de lado. Agora a sobrevida do São Paulo pode ser uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. O time do Palmeiras tem uma baixa, que é importante. O atacante Rony, que é o artilheiro do time na temporada, com 21 gols, ele está suspenso, não joga. Mas o São Paulo, o sistema defensivo do São Paulo, está um perereco, como diria o outro. Muitos desfalques, suspensão e também por conta do departamento médico. Desfalques por suspensão, o zagueiro Léo e também o lateral direito Rafinha. O Diego Costa se machucou. Então ele continua de fora, não conseguiu se recuperar, é outra baixa importante no time do São Paulo, que ganhou mais um problema. No treino de sexta-feira, o jogador Alisson, que vem sendo titular nessa sequência recente do São Paulo, ele sentiu um problema na coxa, não treinou ontem e hoje fatalmente vai estar de fora do Choque Rei no Allianz Parque às 4 da tarde. Aí é que está.
A escolha com relação ao substituto dele é que pode colocar o Rogério Ceni no céu ou no inferno. Para o lugar do Alisson, são 3 opções. Eu vou começar por uma ordem não muito lógica. 3 opções para um jogador de meio e ataque. Mas ele pode mudar o sistema de jogo. Ele pode colocar o Marcos Guilherme. Quem aí quer o Marcos Guilherme, levanta a mão. Não vi ninguém. Ele pode colocar o Juliano Galopo. Quem quer o Galopo? Levanta a mão. Ou pode ser o Igor Gomes. E aí? Para o lugar do Alisson, 3 opções. Galopo, Marcos Guilherme e Igor Gomes. Eu vou dar os números deles até agora. Vou até colocar o óculos, eu sempre faço isso para não errar os números aqui, porque eu anoto e às vezes a anotação fica meio difícil de ler sem o óculos. O Juliano Galopo, o argentino, 23 anos, ele tem 15 jogos pelo São Paulo em 2022. Claro, chegou agora. 8 partidas no Campeonato Brasileiro. Jogou 90 minutos, pelos meus apontamentos, na última vez, no empate 1-1 no clássico contra o Corinthians. Foi lá no dia 11 de setembro. Marcos Guilherme, 27 anos, 11 jogos na temporada. 90 minutos pela última vez, 6 de agosto na derrota para o Flamengo, jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro, jogando no Morumbi 2-0. E tem o querido Igor Gomes, querido de muitos, odiado de tantos outros, por tantos outros, 23 anos de idade, 54 jogos na temporada 2022, com 1 gol e 5 assistências. São 26 partidas no Campeonato Brasileiro, com 3 assistências, nenhum gol. Ele perdeu a titularidade, e a torcida perdeu a paciência com ele num passado recente. Acabou perdendo espaço e aí ganhou espaço o Patrick, ganhou espaço o Alisson e o Igor Gomes foi para o banco de reservas. Se a gente olhar pelos números, o Igor Gomes seria o cara com mais rodagem aí dessas 3 opções, desse tripé que o Rogério Ceni tem como opção entre Galopo, Marcos Guilherme e Igor Gomes. Mas eu vou dar o meu palpite. Se fosse eu, queria saber depois de você, se fosse eu para escolher, eu faria um time mais marcador do que um time de mais ataque, deixaria o Marcos Guilherme sentadinho ali no banco para acompanhar de perto o jogo, o Igor Gomes como uma opção no segundo tempo e eu começaria esse duelo com o Galopo, com o Juliano Galopo. Então, a escalação do São Paulo para mim, para esse duelo de logo mais, pode ter o Felipe Alves, o Igor Vinícius, lembrando que o Rafinha também está de fora suspenso. Então, Felipe Alves, Igor Vinícius, Miranda e Ferrarese e Reinaldo, esse é o sistema defensivo do São Paulo, meio campo com Pablo Maia, Rodrigo Nestor, e aí tem aquelas opções, eu colocaria o Galopo e o Patrick, e lá na frente o Luciano e o Caleri. Jogadores que estão pendurados, entram pendurados e que têm possibilidade de jogar essa partida são vários do São Paulo. O Igor Vinícius já tem 2 cartões amarelos, o Pablo Maia também e o Rodrigo Nestor igualmente, assim como o atacante Luciano. Essa é a questão. Quem vai entrar no lugar do Alisson? Lembrando que o Nicão continua de fora, também não aparece como opção. O Luan ainda também sem ritmo, é um outro jogador de muita marcação ao lado do Pablo Maia, talvez o time fique sem saída de bola, o Rodrigo Nestor e o Galopo de repente podem fazer esse papel. Será que o Rogério Ceni vai escolher o Galopo ou será que ele vai dar mais uma oportunidade para o Igor Gomes? Ou será que ele vai arriscar com o Marcos Guilherme? Eu acho que dos 3 o Marcos Guilherme é o que estaria hoje mais distante para essa possibilidade de ser titular no Choque Rei. O Igor Gomes pesa contra ele esse momento, essa instabilidade, essa questão da renovação ou não do contrato. Ele já pode, no meio do ano, sair do time do São Paulo, já pode, a partir desse mês, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ao que parece, isso não aconteceu ainda. E tem o Juliano Galopo, que já teve personalidade em pênalti decisivo, só que o Galopo tem aquela questão, né? O elenco olhando meio de lado para ele, porque o São Paulo que disse que não tinha dinheiro para
pagar a contratação do Juliano Galopo junto ao Banfield da Argentina, acabou arrumando esse dinheiro, aproximadamente 4 milhões de dólares, 4 vezes 5, 20 milhões de reais, poderia ter ajudado ou saldado a dívida com os jogadores do São Paulo, preferiu, com aquele dinheiro em caixa, ainda sem aquele planejamento daquele projeto de marketing de aproximadamente 6 milhões de dólares para a contratação do argentino, preferiu pagar o time argentino do que pagar a dívida que tinha com o elenco. Será que o pessoal está olhando meio de lado para o Galopo? Ele não tem culpa nenhuma. Ele não tem culpa nenhuma. Mas você olha para o cara, olha, foi contratado. A gente tem dívida aqui para receber. E já foi paga essa dívida com o time que cedeu o Galopo. Talvez seja um problema. Nada que uma boa vitória não possa encobrir ou deixar amortecido o problema. Só que para ganhar do Palmeiras no Allianz Parque não vai ser fácil. O torcedor do São Paulo não tem lá tanto otimismo assim e tem até motivos para não estar otimista, mas a bola é resolvida lá dentro. Juliano Galopo, Marcos Guilherme ou Igor Gomes? Quem seria ou qual seria a opção de você, torcedor, para essa vaga do Alisson? Um problema de última hora para o time do São Paulo. Eu já dei a minha opinião. Eu começaria com o Juliano Galopo. E você? Com quem? E sobre o duelo, será que o São Paulo tem chance contra o Palmeiras? Lembrando, tem esse dado interessante, já falei em vídeos anteriores, o São Paulo não perde para o Palmeiras jogando no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro já há 2 anos. 19 foi a última derrota. 20 e 21, são 2. Se conseguir a vitória no Allianz Parque hoje no Campeonato Brasileiro, atingiremos 3 anos do São Paulo sem perder para o Palmeiras no Allianz Parque. Se conseguir a vitória, ou mesmo o empate. Qual será o seu palpite? Qual seria a sua escalação? Deixa aí seu recado, seu comentário, seu palpite, sua opinião, seu desabafo. E o Rogério Ceni, mais uma vez, entre a cruz e a espada, entre o céu e o inferno. A decisão é dele. E as críticas serão nossas, claro. A gente vai estar avaliando por aí. Críticas ou elogios, depende do que acontecer. Abraço para você, um ótimo domingo, bom jogo, fique ligado. Beijo no seu coração, até mais. Valeu, tchau!